Fala, nação rubro-negra, muito bom dia, Deco na área e graças a Deus o resultado final foi bom, apesar da performance não ter sido legal, né? Mas o treinador Renato Gaúcho, na sua entrevista coletiva, disse que o jogo do time foi bom. E aí eu gostaria de saber de vocês, galera aqui, nação rubro-negra, o que vocês acharam do jogo. Se vocês concordam comigo, que o resultado foi ótimo, mas a performance foi ruim, posso dizer assim, principalmente no segundo tempo. Ou vocês concordam com o Renato, que diz que o time dele fez um bom jogo. Então, antes de começarmos essa análise e conversarmos sobre Flamengo e Atlético Paranaense, o que esperar do segundo jogo do confronto, gostaria de pedir a vocês para se inscreverem no canal, deixarem um like, compartilhar com os amigos, acionar o sininho de notificação. Lembrar vocês também do telefone que está na descrição do vídeo para que você possa receber todos os links Deca CRN em primeira mão. Basta você cadastrar esse número, mandar o seu nome, DDD e celular, e aí você receberá todos os links dos nossos vídeos, pré-jogos, pós-jogos e também das lives Mengão 20 e meia. Então vamos lá, pessoal. O Flamengo, com menos de 10 minutos de partida, fez 1-0, né? E conforme a gente já havia previsto na nossa resenha de pré-jogo, o Flamengo não faria uma marcação alta e sim o Atlético Paranaense tentaria fazer a pressão logo de início para com 15 minutos abrir o marcador, só que houve aquele escanteio, né, para o Flamengo, o gol, né, onde o Gabigol chuta, a bola desvia no Arão, sobra para o Thiago Maia e o Flamengo sai na frente do placar. Né? Com isso, o Atlético Paranaense acaba se perdendo um pouco. O Flamengo tinha tudo para fazer o segundo gol e matar de vez a partida, né? Só que o Flamengo, tecnicamente, estava muito mal. Nenhum jogador, se vocês lembrarem, foi bem tecnicamente, né? Principalmente do meio para frente, né? Eu gostei, eu, Deco, particularmente, dessa partida hoje do Isla, né? Da partida de ontem, né? Hoje que eu falo porque terminou o nosso pós-jogo, né? O jogo terminou próximo da meia-noite. Gostei muito da partida do Isla. Acho que hoje ele fez uma partida segura, não sofreu muito defensivamente, né? Até mesmo porque o Renato Gaúcho pediu, né? Isso estava nítido com que o Isla segurasse um pouco no apoio, até mesmo pela questão, né, do lado esquerdo do time do Atlético Paranaense, um lado muito forte, que a gente falou aqui, né? Eles jogam no sistema 3-4-3. Ontem trocaram um dos zagueiros, né? Botaram o Hernandes, que é um jogador mais rápido, pelo lado esquerdo, no lugar do Zé Ivaldo, até para conter os avanços do Isla. Eu imaginava o Alberto Valentim que isso poderia acontecer, do Isla com o Everton Ribeiro ali, mas não aconteceu muito, né? O Flamengo jogou pouco pelas beiradas de campo, né? Até o Michael, que é um jogador que é muito agudo, na partida de ontem tinha mais obrigações defensivas, porque o Renato deve ter estudado bem o Atlético Paranaense na questão dos alas, né? Com o Marcinho do lado direito e do outro lado o Abner, e com isso o jogo ficou muito centralizado, né? O Atlético Paranaense tentando com o Nicão, tentando com o Terrans, né? E a gente havia alertado aqui também sobre a questão, né, das bolas aéreas. Por quê? O Flamengo sem o Bruno Henrique sofre muito no primeiro pau, né? O Flamengo perde um grande jogador nesse tipo de jogada. E o Atlético Paranaense, a gente já havia alertado que tinham três jogadores ótimos nas bolas aéreas. Só que um deles não jogou, que era o caso do Zé Ivaldo. E aí tudo ficou restrito ao Thiago, né? E a também o Pedro Henrique. E numa bobeira da defesa do Flamengo, no final do primeiro tempo, há um cruzamento, num escanteio, que o Pedro Henrique sobe sozinho e o Diego Alves estava muito bem, né,
postado no gol e defendeu sem muitas dificuldades. Só que ali você já via que o Flamengo estava com uma dificuldade de marcação nos zagueiros do Atlético Paranaense, né? Tanto do Thiago Heleno quanto do Pedro Henrique. E o que a gente havia falado no nosso pré-jogo? Que a marcação deveria ser feita uma marcação individual com os melhores jogadores, né? O Thiago Heleno sendo pego, por exemplo, pelo Ilharão, o Rodrigo Caio sendo pego, o Pedro Henrique sendo pego pelo Rodrigo Caio, e o Léo Pereira, né, pegando o terceiro zagueiro, que era o Zé Ivaldo. Então, quando eles perdem um jogador de bom jogo aéreo, fica mais fácil, e o Flamengo dificultou o negócio, porque acabou tomando 2 gols, né? O primeiro deles uma desatenção danada, o Léo Pereira erra, né, na chegada ao Pedro Henrique, mas eu vejo que nenhum jogador, quando você olha o replay do gol, nenhum jogador chega junto de nenhum defensor do time do Atlético Paranaense. Está uma bagunça completa, ninguém está marcando ninguém, e o Pedro Henrique sobe com uma facilidade. O cara fez o primeiro gol dele pelo Atlético Paranaense, já está jogando lá há mais de 2 anos, e tem que acontecer o quê? Com o Flamengo, né? Em cima, nesse caso, do Léo Pereira, que foi o jogador mais próximo, né? E provavelmente deveria ser ele o marcador do Pedro Henrique. Só que há o segundo gol, que aí para mim é pior, né? O Renato Kaiser, que deve ter mais ou menos a minha altura, 1,78m, 77, ganha de jogador de 1,90m, cara, na cabeça, né? E isso não pode acontecer nunca. Também há o erro, né, que a gente falou hoje no pós-jogo, da bola descoberta, de nenhum jogador do Flamengo chegar próximo do Abner para dificultar o cruzamento do jogador. Ele pega a bola e todo mundo sabe que quando os alas do Atlético Paranaense, a gente falou isso também no pré-jogo, quando os alas do Atlético Paranaense pegam a bola, eles não precisam ir à linha de fundo cruzar, eles cruzam na intermediária, tá lá gravado no pré-jogo, podem ver. E eles fecham em 3 a 4 jogadores para dentro da área para ganhar superioridade. E conforme a gente disse, que o Renato Kaiser não é um jogador muito alto, mas que se posiciona muito bem dentro da grande área, ele acaba se antecipando ao Léo Pereira e fazendo o gol da virada, que, ao meu ver, seria o gol definitivo, até mesmo pela performance do time do Flamengo. É o Flamengo que no segundo tempo não criou nada, voltou a errar passes de metros, né? Thiago Maia muito mal na partida, Andrés Pereira muito mal. Vejo que estão sentindo o número de jogos. O Thiago Maia, 3 meses atrás, voltou de uma gravíssima lesão, né? O Andrés Pereira, jogador que na Europa estava jogando pouco na Lazio. Aqui joga quarta domingo. Isso aí não é desculpa. O Renato vai ter que arranjar alguma situação. Ao meu ver, nesse próximo jogo contra o Fluminense, eu gostaria de saber a opinião de vocês, eu pouparia o Thiago Maia e o Andrés Pereira, deixaria os dois no banco de reservas, entraria com o Diego na segunda volância com o Arão, tá? E colocaria ali por dentro ou o Everton Ribeiro com o Kennedy pelo lado direito, o Michel pelo lado esquerdo, com o Pedro como centroavante, tá? Eu não sei como é que está a situação do Gabigol, ainda não obtivemos, acredito que não tenha sido uma lesão, algum desconforto só. Mas eu deixaria o Gabigol no banco de reservas, começaria com o Pedro, que está numa melhor fase. Tá? E o Pedro é do nível igual, né, ao Gabigol, com características diferentes de centroavante. O Pedro é um 9-9, o Gabigol é um 9,5, conforme falou o Jorge Jesus, que é aquele jogador de área que sai bastante para abrir espaço para o companheiro entrar, né? É um jogador de mais movimentação, pode jogar pelos lados. Mas eu, particularmente, eu começaria com o Pedro nessa partida. Não pouparia o resto, nenhum deles. Só o Felipe Luiz que está fora. O Flamengo precisa ganhar, ainda está disputando o Campeonato Brasileiro, mas o que me preocupa é a questão tática. Vejo o Flamengo um time muito espaçado. E o Renato perdido nas substituições. Uma coisa que me preocupa hoje, até com teimosia. Ele disse na entrevista coletiva dele que questão do Michael, disse ele que foi porque o Michel estava cansado pedindo substituição, foi pelo que eu entendi, porque a gente pegou a entrevista ali pela metade.
Mas o Michael até então era o melhor jogador do Flamengo, era a válvula de escape do Flamengo. O Flamengo, quando joga o Bruno Henrique, tem muitas poucas opções para fazer o lado de campo, né? O Kennedy ainda não entrou em forma. O Michael, que é esse jogador, ele estava mais acostumado a começar no banco e mudar o panorama da partida com o decorrer do jogo. E agora ele é o titular da posição porque, coitado do Bruno Henrique, segunda lesão consecutiva. E esse jogo mostra que o Flamengo não fica nem um pouco organizado, né? Perde muito tecnicamente quando você não tem o Arrascaeta, cara, que a gente sempre fala. Por isso que quando houve aquele problema lá da renovação de contrato do Arrascaeta, eu falo para vocês, gente, entrem num denominador comum com o empresário do jogador. Um jogador como esse é raridade, é craque. É craque, para mim é o melhor meia do futebol sul-americano. Você não vai encontrar outro. Porra, Deco, como é que querem comprar 2,5 milhões de euros? Cara, mas que jogador você contrata da qualidade do Arrascaeta? Tu renova ainda por mais 2 anos. Tem mais 2 anos de Arrascaeta. Você tem que ter esse cara no time, cara. O time, com todo respeito ao jogador de estar lá, mas o Flamengo vira um time comum. Sem o Arrascaeta e sem o Bruno Henrique. A falta que esses dois caras fazem. O Bruno Henrique já tem um contrato estendido com um valor de salário maior. Mas e o Arrascaeta? Ah, mas ofereceram o Deco. Mas o empresário dele tá botando pé firme, cara. E a gente sabe, né, que é complicado negociar com o empresário. E aí você entra no denominador comum. Cara, olha só, não posso comprar os 25%, mas eu compro 2,5%. Compro 10%, compro 15%. Porra, mas temos que renovar o contrato com esse cara. Esse cara, cada jogo que ele não joga, ele mostra quanto importante ele é. E nós não podemos nem pensar em jogar sem o Arrascaeta, sem o Bruno Henrique, numa final de Libertadores. Não tem como, gente. Não tem como. Hoje a torcida do Flamengo está preocupadíssima nas redes sociais. Não só pela questão tática, pela também disposição. Vejo o time do Flamengo sem sangue, sem vontade. Será que não falta o Renato também? Né? Uma postura mais firme, como era do Jorge Jesus na beira do campo. Ou seja, é o que o pessoal está falando aí, falta comando ao Flamengo. O Flamengo não tem um comandante. E aí, Renato? Porque aí você começa a sua entrevista dando desculpa. Quando é o cansaço do time, é o gramado. Enfim, agora o Atlético vai jogar no gramado do Maracanã, vai sentir... Agora a gente vai jogar em casa, com a torcida ao favor, com o gramado do jeito que você quer. Aí daqui a pouco acontece um insucesso, você vai falar que o problema é que o gramado do Maracanã não tá bom. Então, Renato, vamos parar de dar desculpa e vamos performar esse time. Vamos fazer esse time jogar, vamos compactar as linhas, vamos dar padrão de jogo a esse time. Que parece que o time está perdendo isso, parece que o time está perdendo a força. Hoje você tira quem de produtivo no time? Para mim, dos menos ruins foi o Isla. O Isla hoje fez uma partida correta, ao meu ver, não falhou. Né? O Diego Ribas entrou, deu um outro gás, conforme eu falo aqui para vocês sempre. O Diego Ribas é um jogador importante, vindo do banco de reservas. É um jogador que dá outra pegada ao time. Ele muda, principalmente pegando o adversário cansado. E pegando também o adversário trocando as suas peças. Teoricamente, os titulares são melhores do que os reservas. Eles tentaram mudar as peças defensivas. Tanto que o zagueiro que fez o pênalti, que foi muito bem marcado e merece ser repreendido pela diretoria do Atlético Paranaense, até mesmo porque fizeram um pênalti igual no jogo do Cuiabá e o juiz não marcou, era a vitória certa para eles. Nós estávamos torcendo para que o jogo não fosse para 3-1, porque era o que estava se desenhando a partida. O Flamengo muito postado dentro de campo, deixando espaços para o Atlético Paranaense contra-atacar. Enfim, então muita coisa tem que ser mudada. O Renato não adianta só colocar culpas em fatores externos, gramado, enfim. Ele tem que ter e ver a sua parcela de culpa e consertar o que ele acha que está de errado, né? Se não quer admitir para a gente, ok, mas que ele trabalhe internamente, faça as mudanças corretas e faça esse time performar de novo.
Porque os 2 últimos jogos do Flamengo contra Cuiabá e Atlético Paranaense foram sofríveis. Sofríveis e preocupantes, tá? Não penso em time rival para a final, só mais lá à frente. Vamos pensar jogo a jogo. Primeiro o Fluminense, temos que ganhar, né? O Atlético Mineiro terá um jogo importante contra o Cuiabá. Acredito que a classificação dele já está sacramentada, 4-0 em cima do Fortaleza. E a gente já viu uma queda de rendimento do Fortaleza, até no jogo do Flamengo. E sem o Benevenuto, né, o zagueiro que veio do Botafogo, então cai demais a qualidade técnica da defesa do Fortaleza. Ele não pôde jogar a Copa do Brasil porque já havia jogado pelo Botafogo, então tenho quase certeza que eles darão tudo contra o Cuiabá, não pouparão ninguém contra o Cuiabá e poderão poupar contra o Fortaleza, né, no jogo de meio de semana, para ir para o próximo jogo no final de semana do Campeonato Brasileiro descansados. Coisa que hoje o Flamengo não pode fazer. O Flamengo tem que ir força máxima, o que tiver de melhor contra o Fluminense. E esperamos que o Bruno Henrique volte nessa partida importantíssima contra o Atlético Paranaense, porque fez muita falta. Tá bom? Então, galera, esperamos que Everton Ribeiro melhore, que todos eles melhorem, porque hoje, volto a falar, tirando o Isla, talvez o Felipe Luiz, o Diego, que entrou bem no segundo tempo, o Pedro, que resolveu fazer o gol, e o Michael, não vi performance boa de nenhum outro jogador do Clube de Regatas do Flamengo. Lógico, também o Diego Alves, né, que quando exigido, culpa zero dele, zero de qualquer gol tomado, né, não teve culpa nenhuma, tudo culpa individual, infelizmente, do Léo Pereira, tá bom? Esperamos que o Renato repense e volte com o Gustavo Henrique, né, porque não tem motivo, né, Renato, do Gustavo Henrique ser reserva do Léo Pereira. Porque ele pediu para jogar do lado direito, não interessa. Gustavo, já te vi jogando no Santos, duvido que o jogador não queira ser titular do lado esquerdo jogando com o Rodrigo Caio, duvido. E ele faz uma ótima dupla com o Rodrigo Caio jogando do lado direito e do lado esquerdo. Já jogou também, se quiser, bota o Rodrigo Caio do lado esquerdo e o Gustavo Henrique do lado direito. Vai formar uma dupla de zaga melhor, do que com o Léo Pereira. Beleza, nação? Então é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Primeiro vídeo do dia. Mais tarde teremos novas informações. E à noite, resenha Mengão 20h30. Falou? Então vamos com tudo. Semana que vem tem Flamengo Atlético Paranaense. Vamos lotar o Maracanã, levar o Flamengo à final da Copa do Brasil. Não tem essa, que o Atlético Mineiro meteu 4-0. Mas domingo eles perderam para o Atlético Goianiense. Não esqueçam disso. Cada jogo é um jogo, tá? E com qualidade técnica, todos 100%, sou mais Flamengo. Mas o Flamengo precisa, além de performar tecnicamente, ter mais vontade. Não é esse Flamengo que a gente conhece. A gente conhece o Flamengo brigador, o Flamengo que disputa. É isso que a gente quer ver. Beleza? Fiquem com Deus. Saudação, Bruninho. Valeu, nação. Fui.